Bem-vindo vocês que estão nos visitando hoje. É um prazer em tê-los aqui. Vocês são sempre bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é André. Esse ano vou fazer 10 anos de discípulo. Nem parece, mas passou rápido. E é uma alegria estar compartilhando a mensagem aqui com vocês. Quero fazer que nem a Cláudia fez na ceia. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Digamos que alguém que vocês amavam muito, amavam demais essa pessoa. E essa pessoa se foi. Pensem aí, alguém que vocês amavam com todas as suas forças. E essa pessoa se foi embora, ficou as lembranças, os momentos vividos. E essa pessoa te amava muito também. E aí você descobre que essa pessoa, ela tinha deixado para você, e você descobre que ela deixou 7 cartas para você. Ela deixou cartas exclusivamente para você. Por te conhecer tão bem, ela falou: olha, eu conheço como você é. Durante a sua vida, priorize isso. Faça isso. Cuidado com isso. Não haja dessa forma. Fique esperto com essas situações que podem acontecer com você. Priorize sempre isso na sua vida. Cartas incríveis, com valor imenso para você. O que vocês fariam com essas cartas? Como? Leria, isso? Boa, Wagner. Essa é a primeira parte. Sem essa, guardava para sempre, né? Quem mais? Muito bom! Praticaria. É exatamente isso, irmãos. Jesus é quem mais nos ama. Jesus tem um amor maior que o de mãe por vocês, por nós. É quem mais nos ama. E Ele deixou para cada um de nós, para mim, para você que está nos visitando hoje, para você que já tem muito tempo na fé, ou para você que está começando agora. Ele nos deixou cartas que valiam tanto para aquela época, para as cidades, mas como que vale para mim também hoje, para você, para todos nós. E hoje, irmãos, a gente vai ver a última das igrejas da série das cartas do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. Mas antes de começar, eu queria que você substituísse esse nome Laodiceia. Que você pensasse como fosse exatamente para você. Coloca o seu nome. No meu caso, eu coloco lá André. Coloca o seu nome. Carta para você. E pense como se Jesus estivesse falando exatamente para ti nesse momento. Falando um pouquinho da carta de Laodiceia que a gente vai ver agora. Essa é a última das cartas, é a 7ª carta. No entanto, há algo diferente nela de todas as outras. Você pode lembrar que nelas haviam momento de encorajamento, momentos de ânimo, parabenizando por perseverar e muitas vezes. Vinham correções, exortações, e sempre terminavam com um encorajamento para você perseverar. Essa é a única carta que Jesus ele vai mais firme. Não tem nenhum elogio nessa carta. Não tem nenhum elogio. Algo sério acontecia com aquela igreja. Mas ele termina com um encorajamento maravilhoso. Então eu quero animar vocês, irmãos, nesse momento. Abra seus corações. Vamos mergulhar na palavra de Deus e ver o que a palavra tem para nos ensinar. Mas antes eu quero começar com uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado por esse momento aqui onde a gente vai abrir a Tua mensagem, abrir a Tua palavra, Pai. Que seja o Senhor falando conosco, Deus. Que seja o Teu Espírito falando conosco. Prepare os nossos corações, Pai. Faça que a gente possa se concentrar
o máximo possível na tua mensagem, que a gente possa aprender, que a gente possa praticar ela no nosso dia a dia, Pai. Que a tua mensagem ela esteja viva, queimando, pegando fogo nos nossos corações, Deus. E que as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, onde a gente estiver, em casa, nossos vizinhos possam ver a chama do Senhor dentro de nós, Pai. Me use nesse momento, Pai, que seja para a tua glória sempre, Pai, que a gente possa sair daqui muito melhor do que o que chegamos, Deus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o tema hoje é: sua mornidão me dá náuseas. Sua mornidão me dá náuseas. Uau, que tema forte, hein? Vamos ver o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, versículos do 14 ao 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Nas últimas mensagens, irmãos, eu espero que vocês tenham feito boas reflexões nelas. E é bem possível que vocês tenham se identificado, talvez, com alguma das igrejas. Talvez você se identificou um pouco com a igreja de Éfeso, onde era uma igreja super aplicada na obediência, super aplicada no ensino, mas, no entanto, faltava o primeiro amor, faltava a chama, a verdadeira motivação para eles. Talvez você tenha se identificado um pouco com a igreja de Tiatira, que era o contrário. Era uma igreja amorosa, uma igreja calorosa, receptiva. Se você chegasse lá, você seria bem amado. Mas, no entanto, era uma igreja onde os irmãos não prezavam tanto pela obediência, pelo ensino da palavra. Ou talvez você tenha se identificado mais com a igreja de Pérgamo, onde, embora os irmãos estavam lá na igreja, mas a sua cabeça estava lá fora, os pensamentos estavam lá fora, as preocupações estavam com as coisas do mundo. Talvez você tenha se identificado com ela. Mas talvez você tenha se identificado com Esmirna ou com Filadélfia, onde sofriam muitas perseguições, tribulações, situações difíceis no dia a dia, e elas precisavam de um encorajamento, de um apelo à perseverança. Talvez vocês tenham se identificado com ela. Hoje, irmãos, hoje a gente vai falar de uma igreja que, embora ela era considerada por muitos ao redor como uma igreja grande, uma igreja rica, uma igreja próspera, mas aos olhos de Jesus não era bem assim. Vamos ver, capítulo 3, do 14 ao 22. E a palavra diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: Estas são as cartas do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, para a gente entender bem essa mensagem para a igreja de Laodiceia, vamos compreender bem o que acontecia lá naquela época. Laodiceia era considerada a cidade da moda na época. A cidade da moda, onde a maioria dos vestuários, a maioria das roupas, a maioria das exportações de todos os outros países vinha de Laodiceia. Assim como Roma também. Mas Laodiceia era uma cidade rica. E esse era um dos motivos. Ela era a maior exportadora do ramo têxtil da Ásia Menor. Um outro motivo também, Laodiceia investia muito na medicina. Ela investia bastante na medicina. E lá, ela também era a maior exportadora de um dos colírios mais usados em todo o mundo no ramo da oftalmologia. O colírio se chamava pó frígio. Todo mundo usava ele. E a Laodiceia era a maior produtora desse colírio. Laodiceia também era uma cidade rica, onde tinha muitas instituições lá, instituições da época, né? Onde as concentrações financeiras ficavam lá na região. Ou seja, as pessoas da cidade tinham um poder aquisitivo maior. E, consequentemente, também as pessoas que eram daquela igreja, os cristãos de lá, também, diferentemente das outras cidades, tinham condições melhores. Diferentemente das outras cidades, Laodiceia, você não vê falar de perseguição lá. Não tinha muita perseguição do Império Romano para os cristãos. Então, é bem provável que se a gente pudesse, um cristão de lá, se pudesse escolher, ele ia falar, poxa, eu quero escolher viver em Laodiceia. Prefiro Laodiceia do que Sardes. Prefiro viver em Laodiceia do que em Esmirna ou Filadélfia, onde você é perseguido até a morte. Era bem provável que qualquer um de nós aqui escolhesse morar em Laodiceia e escolhesse fazer parte da igreja de lá. No entanto, irmãos, e tem mais um detalhe. As cidades vizinhas de Laodiceia, Hierápolis, é como se fosse Caldas Novas. Quem aqui já foi para Caldas Novas? Dona Yara já foi para Caldas Novas. Você viu aquelas piscinas termais lá, Dona Yara? Onde a água é quente, bem gostosa? A senhora recomenda ir para lá? Legal. Eu nunca fui. Eu quero muito ir para lá, principalmente a Dona Yara confirmando que é bom. Mas a cidade do lado de Laodiceia, Hierápolis, era famosa porque tinha essas piscinas naturais de água quente, por ficar perto de solos vulcânicos. Então, e também perto tinha uma cidade chamada Colossos, onde tinha muitas cachoeiras, e a água lá também era terapêutica, só que o outro extremo, gelada. Então, a cidade de Laodiceia também tinha muitos turistas que decidiam ir para lá. Eles ficavam lá e iam tanto para Hierápolis como para Colosso. Ou seja, era uma cidade muito importante. Mas, no entanto, por que Jesus falou de tal forma? Por que Jesus usou palavras para essa cidade que você não vê em nenhuma outra carta ele falar tão pesadamente? Na verdade, até nos evangelhos, Jesus ele não foi tão pesado até assim com os fariseus como foi com essa cidade. E olha que Jesus foi muito pesado com os fariseus. Mas com os membros da igreja de Laodiceia, Jesus foi muito firme. O que acontece, irmãos? Que por estar numa cidade onde você podia viver uma vida tão tranquila, onde você poderia ter uma qualidade de vida muito melhor do que nas outras da Ásia Menor, por estar num lugar que não tinha perseguição, por estar num lugar onde era muito gostoso fazer parte daquela estrutura,
Era legal estar lá. Isso acabou, irmãos, de no coração dos membros da igreja de Laodiceia não tendo aquele fervor, não ter aquela prioridade, a chama do Espírito está queimando neles. Talvez os irmãos de Laodiceia, se perguntasse para um deles lá, eles falariam assim: quem é você? Ah, eu sou o André. Eu trabalho na indústria farmacêutica. Eu trabalho lá fazendo a embalagem, tudo para exportar os nossos colírios. Ah, que mais? Fale mais sobre você. Ah, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma casa legal. De vez em quando eu viajo. Vou para Herápolis ou para Colosso. Ou faço uma visitinha lá em Roma. Ah, que legal. Fale mais sobre você. Ah, tenho tantos anos, tal. Ah, eu também sou cristão. Também vou na igreja. E talvez seja isso. Era isso que estava acontecendo com os membros de Laodiceia. A identidade deles não era Jesus ali, era a prioridade na vida deles. Eles tinham orgulho e alegria de falar das suas autoconquistas, da cidade deles, onde eles moravam, do trabalho deles. Mas a alegria deles não estava no fato do que o Senhor deles morreu na cruz para que eles terem a vida eterna. Então Jesus fala de forma bem dura com aquela igreja. Lá no versículo 17, ele usa termos como: vocês não reconhecem, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É duro falar isso. Um pouquinho antes, Jesus fala que estava com náuseas da igreja. Eu não sei se tem algo pior do que sentir náuseas. Mas quando a gente está com náuseas por algo, vontade de vomitar, é horrível. Você fica com aquela sensação horrível. Imagine Jesus falando isso de alguém. Olha, tenho vontade de vomitar pelo seu modo de ser. Mas se você olhar para o que Jesus diagnosticou daquela igreja, ele diagnosticou uma coisa muito dura também para ele ouvir. Ele teve um diagnóstico ali que foi muito triste. Olha o que ele diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Quando Jesus vê isso no coração dos membros da igreja de Laodiceia, isso é um motivo de grande tristeza. Basicamente, ele vê claramente os irmãos lá colocando coisas acima de Deus. Colocando sua vida acima de Deus. Colocando suas motivações acima de Deus. Colocando as suas alegrias nas suas riquezas, nas suas conquistas, nos seus sonhos pessoais. Mas não colocando em primeiro lugar a sua alegria no Deus que mandou o Filho dele para morrer por eles na cruz. Quero perguntar para cada um de nós, irmãos e irmãs, como tem sido para cada um de nós hoje? Se você for fazer um diagnóstico ou deixar a sua vida muito aberta, muito clara, tanto para Deus, quanto para as pessoas que você mais ama, quanto para você mesmo, você se enxerga hoje como uma pessoa quente ou mais parecido como uma pessoa da igreja de Laodiceia, onde está morna? Como você se enxerga hoje? Como que tem sido as suas motivações hoje? Quando você pensa em suas alegrias,
Qual que é a sua motivação hoje de ir para o culto? Eu vou lá para convívio, para estar com os irmãos. Eu vou estar lá para ouvir a mensagem do Senhor e poder praticar no meu dia a dia. Eu vou para lá porque é o melhor momento da minha semana, é estar lá no convívio. É o melhor momento da semana quando eu posso abrir da minha vida para alguém que vai me ouvir. É o melhor momento para mim. Tem pegado fogo para você? Ou tem se esfriado? Jesus usou essa palavra tão forte aqui, de ser morno, porque ele viu, poxa, eu não vejo você intenso, nem como as águas quentes de Herápolis, e também muito menos como a água fria de Colosso. Queria que você fosse intenso, ou como uma ou como outra, mas por eu não ver essa intensidade, eu vejo você como morno, e estou a ponto de vomitar-te. Como tem sido para você hoje, irmãos e irmãs? Como você tem se sentido hoje? Você tem se sentido alguém que a mensagem de Deus está viva em seu coração, pegando fogo, ou não tem sido assim? Você tem se sentido morna ou fria espiritualmente? Quando a gente pensa em algo morno, se você for ver, nada de morno é bom. Você já tomou um café morno? Você já tomou, sei lá, um chá morno? É gostoso? Não, nem um pouquinho. Comida morna é boa? Eu lembro que eu cheguei num restaurante uma vez e eu fui... Não, era uma padaria, na verdade. E eu gosto muito de comer pão na chapa, né? Com requeijão e tal. E aí eu pedi pra ela um achocolatado. Só que eu pedi um achocolatado morno. Porque eu tinha esse costume de tomar um achocolatado morno. Não muito quente, nem gelado, que eu não curto muito. Aí a mulher falou assim pra mim, André, como assim morno? Você não é um rapaz decidido? Decida-se. Ou frio ou quente. Ao meio termo não dá. O pão vai vir quentinho pra você, mas o achocolatado ou tem que ser gelado ou tem que ser bem quente. Eu falei, mas não dá pra deixar ele meio morno? Você coloca gelado e põe um pouquinho e tal. Eu falei, não, ou gelado ou quente. Eu falei, tá bom, tudo bem. Pode ser quente então. Tava calor, né? Mas eu falei, pode ser quente. Mas na verdade, nada morno é legal. Pensa numa água morna. Eu não sei porquê, mas a minha mãe tinha o costume de tomar água morna de manhã. E ela falava que isso era bom pra ela. Acho que era pressão, não sei se ela misturava alho junto, sei lá. Aí eu fui uma vez experimentar, é horrível. Aquela água morna, a primeira coisa que você vai tomar no seu dia, você quer uma água geladinha, gostosa. Mas não uma água morna. Aí foi a primeira vez e a única. Mas a questão, irmãos, é que o morno, a tendência dele é muito mais esfriar do que o contrário. Você pode até pensar assim, o morno ele tá mais perto de ficar quente. Só você pôr no fogão, tal, ele vai esquentar e vai começar a ferver e vai ficar quente. Mas você tem que pôr no fogão. Mas se você deixar em temperatura ambiente, ele vai esfriar. O quente não. O quente é influenciador. O quente, você coloca alguma coisa do lado da coisa quente, ela vai ficar quente também. Por isso que você vê, já vi muitas vezes filhotes de cachorrinhos ou de gatos dormindo, eles dormem tudo coladinho um com o outro. Tudo ali apertadinho para se esquentar e todos ficarem bem quentes. Você coloca uma bebida super quente fervendo em algo gelado, você coloca um pouquinho mais, vai ficar quente também.
O quente, ele influencia. O quente, ele passa a sua energia pro lado, pro que tá frio, pro que tá morno. E quando Jesus fala isso, sobre sermos quente, ele está falando exatamente isso. Olha, como discípulos, como cristãos, o seu papel é influencie, passe o meu calor para o próximo, influencie em amor, ame o seu próximo, de forma que eles percebam a tua presença. Quando estamos quentes, irmãos, na palavra de Deus, o nosso próximo sente o resultado. Ele quer andar com você. Ele se sente apoiado por você. Ele se sente amado por você. Você tem se permitido Deus te deixar quente? Ou você não tem se permitido Deus te deixar quente? Você tem escolhido ser morno? Ou você tem escolhido ser quente? Temperaturas altas, irmãos, é para quem decide amar. Temperaturas altas é para quem decide deixar a palavra de Deus entrar em seu coração. É para quem decide tomar uma nova postura. É para quem decide priorizar o seu relacionamento com Deus, de forma que eu vou esquentar meu irmão também. O morno não dá para influenciar muito. Você coloca algo perto de algo morno, os dois vão ficar com a mesma temperatura depois, mas os dois vão ficar frio. Os dois não vão ficar mornos. O calor do morno vai pro frio, os dois vão ficar frio. Por quê? Porque o morno não consegue contagiar pelo seu calor. O morno, ele está mais preocupado com a sua própria vida, com seus interesses. E é isso que acontecia com os irmãos da igreja de Laodiceia. Eles estavam tão preocupados com a sua própria vida, com a sua própria reputação, se estavam indo bem, se estavam conseguindo exportar o quanto deveria, que eles não conseguiam olhar para o próximo. E a igreja de Laodiceia não era uma igreja conhecida pelo amor, não era uma igreja quente. Veja o que Jesus fala em João 13, versículos do 34 ao 35. João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui Jesus ele é bem claro, pelo seu amor, todos perceberão que vocês são meus discípulos. De que forma, irmãos, vocês, eu, você, todos nós, de que forma nós temos buscado nos aquecer? De que forma nós temos buscado nos aquecer espiritualmente? Hoje em dia existem pessoas que estão colocando outras formas. Você pode se aquecer através de outros recursos, vídeos na internet. Você pode se aquecer de outras formas mais superficiais. Mas você tem reservado um tempo para você se aquecer com a própria palavra de Deus? Eu quero encorajar cada um de nós, irmãos, que estar mais perto de Deus, priorizar mais, ler a tua palavra, vai deixar o meu coração, o seu coração, o coração de todos nós mais aquecido. E sentiremos a presença de Deus no nosso redor. Vamos ver uma outra característica da mornidão que Jesus não gosta. Vamos lá no versículo 18. Dou-lhe este conselho:
comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. É interessante, irmãos, que para a cidade mais exportadora de colírios do mundo, Jesus fala: comprem colírios de mim, para que vocês possam enxergar. Quando Jesus estava falando isso para eles estavam falando de uma linguagem que era muito clara, que eles poderiam muito bem entender. Porque aquele colírio que eles exportavam era muito conhecido na sua cidade. Mas olha, vocês que produzem isso, que ganham dinheiro com isso, comprem de mim o colírio. Comprem de mim, Jesus, o colírio, e vocês vão poder se enxergar. Quando Jesus fala isso, também ele menciona sobre enxergar a própria nudez. A nudez na Bíblia, ela está relacionada ao pecado. Assim como ele fala também, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. As roupas brancas significa você andar em santidade. Ou seja, os irmãos da igreja de Laodiceia, eles não conseguiam enxergar a si mesmos. Eles não conseguiam enxergar os seus próprios erros. Eles não conseguiam enxergar a própria vida. Olha, vocês que têm muito colírio aí, mas comprem de mim o colírio certo, para que vocês possam se enxergar. E uma característica, então, que a gente pode concluir de uma igreja, de um homem, de uma mulher que é morno nos olhos de Jesus, é ele não conseguir se enxergar. Não conseguir olhar para si mesmo e enxergar os seus pecados. É como se estivesse cego. É como se você lesse a palavra, mas ela não entrasse no seu coração. É como se pessoas fossem até você para te ajudar a enxergar a maneira correta de viver, mas você não consegue. Porque você está cego em si mesmo. Você está olhando só para os seus interesses. Como tem sido hoje para você, nesse ponto de humildade, de reconhecer algo? Você tem sido uma pessoa onde, quando alguém vai te mostrar algo com a Bíblia, com amor, com mansidão, você fica todo crítico? Você procura os defeitos no que a pessoa está falando? Ou você tem um olhar do tipo, poxa, será que eu estou pecando contra Deus? Eu não tinha percebido isso. O que Deus tem para me falar? Poxa, isso estava tão claro para mim e realmente eu não estava percebendo isso. Ou você demonstra ser uma pessoa reativa de primeira? Uma pessoa que está não preocupada em si de agradar a Deus, mas está preocupado com os próprios interesses. A gente tem um exemplo na Bíblia que é muito claro, que foi Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Saul, apesar da sua alta estatura, ele se considerava um homem não muito importante. Tanto que tem um determinado ponto que Deus usa o profeta para falar para ele, olha, você que se julgava até não tão importante, eu te coloquei como rei de Israel. Só que Saul começou bem. Ele começou vencendo sua primeira guerra. Ele começou bem. Só que, no entanto, ele deixou uma cegueira entrar dentro dele. Ele ficou cego para a vontade de Deus. Os interesses dele começou a estar na frente. Começou a falar mais alto. E quando Deus fala para ele, vá e mate todos os amalequitas. Não guarde nada. Não poupe nem o líder deles. Mate tudo. Não poupe os bois, ovelhas, não poupe os ouros que ele tem, não poupe nada, destrua tudo. Ele não fez isso.
Ele poupou tanto o rei, quanto as coisas valiosas, quanto os melhores bois. Ele desobedeceu a Deus. Mas, no entanto, Saul estava cego. Porque olha a resposta que ele dá para Deus, quando o profeta vai confrontá-lo. 1 Samuel 15, versículo 20. Saul disse: Eu, porém, obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para a destruição. Saul estava colocando ali uma justificativa para o erro dele. Deus foi bem claro para ele: destrua tudo. Mas Saul não fez isso. E no coração dele estava assim: mas vai ser destruído o restante. Mas eu vou colocar no altar para o Senhor. Olha que legal, que ideia legal que eu tive. Mas Saul estava cego. Saul estava cego para a própria vontade de Deus. Saul já estava pior que morno. Olha o que ele fala. Olha o que a Bíblia fala um pouco antes, no versículo 12. 1 Samuel 15, 12. Olha onde estava o coração de Saul. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Foi para repreendê-lo, né? Mas lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, voltando, passou e desceu a Gilgal. Saul, ele criou um monumento para a própria honra dele. Saul fez algo para que ele fosse vangloriado. Olha onde estava o coração de Saul. Será que de alguma forma a gente pode agir assim? Claro que a gente não vai criar nada para a gente ali, para a gente, um monumento nosso. Mas será que nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, a gente não pode estar cometendo o mesmo erro que Saul fez? Levantando um altar para nós mesmos? Todas as vezes, irmãos, que deixamos de fazer algo que é da vontade de Deus, porque isso vai contra um interesse pessoal meu, é nesse momento que eu estou levantando um altar para mim. É nesse momento que você está levantando um altar para você. Qual tem sido o seu altar? Pense com você mesmo. Qual tem sido para você o seu altar? Isso é uma característica do povo de Laodiceia. Isso pode ser uma característica nossa hoje. Pode ser uma característica sua, uma minha. Mas o que Deus convida a nós é derrubar esse altar. É a derrubarmos esse altar. É esquentarmos novamente. É colocar fogo dentro de nós. Mas então, como que a gente faz isso? Essa é a boa pergunta. Como que a gente pode esquentar novamente? Como que a gente pode estar queimando de forma que a gente vai contagiar o nosso próximo? De forma que as pessoas vão ver Deus na gente. Talvez você esteja passando num momento de tantos sofrimentos, tantas tribulações, que essas tribulações fizeram você também se esfriar um pouco. Fizeram você ficar na mornidão. Uma mornidão um pouco diferente desse caso aqui. Talvez você seja uma pessoa que olha e reconheça o seu pecado. Talvez você seja uma pessoa que tenha amor, tenha vontade de estar no convívio, tenha prazer em amar o próximo. Mas talvez você se sinta morno também. Tanto para esse caso, quanto para os outros casos, onde a pessoa ainda está com seu altar, vale a mesma coisa. Vamos continuar lendo a carta. No versículo 19, ele diz, Apocalipse 3, isso, 19.
Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. O que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia, e que ele pode estar dizendo para mim, para você hoje, é que essa sua mornidão, a gente pode constatar que Jesus ele está do lado de fora da porta. Ele está batendo na porta. E é eu, você, é cada um de nós que temos que abrir e deixar ele entrar. Se a gente for lembrar, lá de Lucas 24, no caminho de Emaús, tinham 2 discípulos que estavam tristes, falando, poxa, o mestre veio, mas a gente pensou que era uma coisa e foi outra. Mas de repente, o próprio Jesus apareceu para eles. Eles não perceberam, por vontade de Jesus mesmo, que era o próprio Jesus que estava do lado deles. E aí eles foram caminhando com Jesus. Mas o que passava na mente deles? Poxa, será que todos aqueles 3 anos que eu estive do lado deles, será que foi em vão? O Império Romano continua aí. As coisas parecem que continuam como estão. Estamos voltando, cada um para a sua profissão. Estamos voltando tristes. E aí Jesus foi falando com cada um deles. Foi falando das Escrituras. E aí então eles convidam ele para entrar, mesmo sem saber que é Jesus. Vamos ver lá em Lucas 24, versículos 30 ao 32. Lucas 24, 30 ao 32. Valeu. Olha lá. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Os olhos deles foram abertos. E o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração? Enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? O coração deles, irmãos, voltou a arder quando estavam na presença de Jesus. Quando Jesus estava na mesa com eles, os olhos deles se abriram. E o que Jesus fala aqui em Apocalipse? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O que Jesus quer, irmãos, hoje, nesse dia, que dia que é hoje? 28 de abril, de hoje para frente, é que a gente tenha uma nova postura. Uma postura de um arrependimento verdadeiro. Uma postura que você convide Jesus para entrar, ceiar com você, ceiar comigo. Ele quer estar com você, do seu lado. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer entrar por sua porta. Ele quer fazer os nossos corações esquentar de novo. Porque é isso que acontece quando se está na presença de Jesus. É isso que esses 2 homens, que estavam talvez meio mornos, experimentaram. Não ardia os nossos corações quando estávamos com Ele? E é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer arder os nossos corações. Como será a nossa reação, irmãos, nos próximos dias? Eu quero encorajar você. Eu quero animar você. Eu quero desafiar a mim também, a cada um de nós, a termos uma nova postura. A termos uma postura onde onde vamos priorizar nosso momento com Deus.
onde nós vamos priorizar amar o próximo, onde a gente vai priorizar falar do nosso coração, deixar que alguém fale de você, abrir o nosso coração, tá aberto a uma correção, tá aberto a ser amado e amar também. E o fogo de Jesus, o fogo de Deus, ele vai queimar dentro de nós novamente. E ele termina, irmãos, da mesma forma como ele terminou em todas as outras cartas, versículo 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando aqui para todas as igrejas. Essas igrejas, nenhuma existe mais na Ásia Menor. Nenhuma delas. Se um dia você for para a Turquia, na parte oriental, você vai ver que só sobrou as ruínas. Só sobrou os destroços, em algumas delas nada. Nenhuma delas resistiu. Mas o que Jesus fala aqui é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Jesus está sempre falando, sempre está nos dando uma nova oportunidade. Para mim, para você. A resposta a Ele é nossa. A resposta a Ele é minha, é sua. A resposta é nossa. Então, quero encorajar, irmãos, a gente buscar a presença de Deus. A gente buscar a chama que vem de Deus. A não viver uma vida de discípulo só por levar. A não viver como um dia passando pelo outro. Mas a pensar, o que Deus quer para a minha vida? O que Jesus tem diagnosticado da minha vida? O que Jesus tem me revelado? E eu tenho certeza que Ele fará novos os dias. Ele dará um novo recomeço para cada um de nós, irmãos. Eu tenho convicção disso.